Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vamos começar esse estudo, Senhor, com a segunda parte de João 6. E, Pai, pedimos, Senhor Deus, como sempre o fazemos, que ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, o Senhor esteja presente para ministrar em nosso coração. Senhor, porque a gente pode saber muito bem da letra, ter estudado, a gente ouve vídeo, lê a palavra, lê estudos, Senhor Deus, mas nada se compara à intervenção do Teu Espírito em nossas vidas. Portanto, Senhor, nós damos liberdade ao Teu falar conosco, que somente o Teu Espírito tem acesso, Senhor Deus, ao nosso espírito. Sabemos que ao longo da nossa vida, ao longo do dia, a gente ouve várias vozes, mas, Senhor, que a gente saiba discernir quando é a Tua voz falando conosco, que a gente saiba a diferença, Senhor, da Tua voz para as outras vozes. E a nossa oração é essa, Senhor. Fale conosco a respeito da Tua palavra, fale aquilo que precisa ser ensinado hoje, na nossa vida, no que tem acontecido conosco nesse tempo, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, atento, Senhor, ao clamor do nosso coração, ao que temos vivido, ao que temos usufruído contigo, Senhor, que esse seja o tempo, Pai, de ouvirmos e conhecermos, Senhor Deus, a Tua voz em meio a tantas vozes. Em nome de Jesus, esteja aqui conosco, participando desse estudo, falando conosco, intervindo, Senhor Deus, nós te damos toda a liberdade. Abençoa nossa mente, Senhor, que a nossa mente esteja cravada na tua mente, Senhor, que a dispersão, Senhor, em volta possa ser suprida pela tua fala a nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos nós aqui para o estudo preparado aqui para nós hoje. Glória a Deus por isso. Podem interromper, viu? Ok. Fiquem aí autorizados a interromper. Glória a Deus. Está chamando alguém? Não. Ah, tia Zelar. Então, vamos lá. Resumo de João 6, de 1 a 27. A gente parou no 27 a semana passada, né? E aí, no João 6, a gente viu a multiplicação de pães e peixes, a gente viu outro sinal também, Jesus andando sobre o mar, e nós vimos também, a Márcia está mandando aqui notícia também, daqui do grupo. E Jesus se apresentando, vou desligar aqui, está fazendo barulho, está me tirando aqui do raciocínio. E ao final dessa primeira parte, nós vimos Jesus falando que ele é o pão da vida. E a gente viu também que quando ele fala que é o pão, e quando os discípulos, né, ali que estavam ali, na beira daquele monte, eles veem a multiplicação de pães e peixes, na cabeça, na memória dos que estavam ali, falar assim, esse é o Messias, porque lá em Deuteronômio já havia Moisés falado assim, olha, escutai aquele que fizer o pão descer do céu, fizer esse sinal, né? Então, ele já estava assim, peraí, é ele. E aí, passam a estar atrás. E a gente terminou o estudo com esse versículo aí, que Jesus falando assim, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E eu lembro que eu deixei uma reflexão para a gente estar pensando durante essa semana que passou, a respeito disso. Qual o motivo, né,
que eu tenho buscado a Jesus? Qual é a minha necessidade que eu vejo que é nele que vai ser suprida? Será que eu tenho buscado a Jesus somente porque ele faz os sinais, sabe? Então, eu deixei para a gente pensar. Eu espero que cada um tenha refletido a respeito disso, né? Quem é Jesus para você? Qual a importância dele, né? Ele é somente aquele que, quando eu estou precisando do milagre, eu vou até ele. Quando eu estou precisando ser suprida, eu vou até ele. O resto, quando eu estou bem, tudo, não há necessidade, então eu continuo levando a minha vida. Foi essa reflexão que eu deixei para nós, né, fazermos durante essa semana. Então, vamos começar, então, a lição de hoje. A partir do versículo 28, diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, a gente aqui já percebe o interesse daqueles que estavam ali escutando a Jesus. Como é que a gente faz? Aí é igual a gente na igreja, né? O que eu posso fazer para ajudar? Em que é que está precisando alguém? Como eu posso estar aqui participando, né? Era esse o questionamento, né, deles. O que a gente pode fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde, eu coloquei até em vermelho para sobressair, para a gente pensar sobre isso. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, eu botei aqui um resumão aqui em azul. O nosso trabalho, o nosso ministério é crer, o crer para João, né, o evangelista, o crer para ele é confiar, relacionar-se com Jesus. Então, a obra de Deus é essa, que eu creia naquele que por Deus foi enviado, Jesus. Então, qual é o meu ministério? Crer, confiar e me relacionar com Jesus. É isso primordial. Tudo que vem de trabalho na igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, você lá no ponto de ônibus, onde você estiver, tudo que você fizer sai desse princípio aí de Deus. Ele está ligado a isso. O trabalho eu creio de confiar, né? Não somente crer, porque a Bíblia fala que até os demônios creem. Até os demônios creem. Então, é crer de confiar, relacionar, e o relacionamento nosso com Jesus. Então, os discípulos disseram a ele: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles estavam ali questionando Jesus para ver se realmente ele era aquele a quem ele dizia ser, né? A quem ele dizia ser, né? Filho de Deus. Então, eles estavam questionando: o que é que você faz para que a gente creia e veja que você é Deus? Qual é o seu feito? Aí eles continuam falando: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então, eles estão falando aqui, olha, nossos pais viram sinais, né? O maná descia, né, do céu, né? Eu vou aqui contar a história, né? O povo de Deus estava no deserto, passaram 400 anos presos sob o domínio de Faraó no Egito. Então, houve um momento deles clamarem: Senhor, Senhor, venha nos libertar, porque 400 anos eles estavam ali
E eles tinham ouvido dos pais, dos avós, né, que havia um Deus que libertava. Então, houve um momento em que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés como libertador desse povo ali do jugo de Faraó, lá no Egito. E eles vão para o deserto, e no deserto dá fome, né? E eles começam a reclamar com Moisés. Moisés, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, né? Porque lá a gente tinha comida, a gente tinha bebida, né? E Moisés clama ao Senhor, e no dia seguinte, quando eles acordam, eles veem o maná, eles chamam de maná, né? Que cai do céu e eles vão, pegam aquela semente, a Bíblia fala que parece uma semente de coentro, eles amassam, assam e comem. E no outro dia, o que acontece? Quando eles acordam, vem outra vez, desce a comida para eles. E foi assim durante 40 anos em que eles ficaram no deserto. Todo dia eles saíam das suas tendas, abriam ali a cortininha e se deparavam com maná ali. Claro, tem aqueles que falam assim: será que amanhã vai ter esse maná? Será que eu vou ter o que comer amanhã para dar para os meus filhos? Então, se eu não tenho certeza, eu vou pegar esse que caiu hoje, vou guardar aqui na minha tenda, porque se amanhã não cair, eu tenho aqui algo para dar de comer. Esses que guardavam o maná nas suas tendas, o maná no dia seguinte, eles quando iam lá ver a tigela, estava cheia de bicho. Então, o maná que Deus mandava cair do céu para alimentar aquele povo ali no deserto, era um maná que era renovado a cada manhã. Deus estava ensinando aquele povo assim: confie em mim, o pão de cada dia eu vou dar, confie em mim, só confie, não desconfie não, eu sou fiel, amanhã, quando vocês acordarem, vai ter. E ensinando também aquele povo a depender de Deus somente, né? Aquele povo foi criado durante 400 anos no Egito, onde o Egito tinha Deus para todas as coisas, tinha Deus do rio, Deus do sol, Deus do mato, Deus da terra, Deus para tudo. E Deus estava falando assim: eu sou Deus, eu sou Deus, venham me conhecer. Então, Deus estava se apresentando para esse povo. Então, aqui os discípulos perguntam a Jesus, né? Os nossos pais, quer dizer, os nossos antepassados, eles comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. A gente tem que lembrar que eles estão questionando Jesus: quem é? Quem é você? Que sinal você faz para que a gente creia, né? Pão, lá você multiplicou o pão, nossos pais comeram, né? Dessa multiplicação também. Então, Jesus replica, fala assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, Jesus já estava colocando ordem no raciocínio deles. Ei, Moisés não foi Moisés que deu. Era o meu Pai que fez cair pão do céu para vocês comerem. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando de algo espiritual. Aí os discípulos falam assim: então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu acho tão gozado que quando Jesus fala que ele é água viva, né? A água que desce também, né? Que alimenta, a samaritana também fala assim: então me dá dessa água aí para eu nunca mais ter sede. Os discípulos aqui também falam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A ideia é assim: a gente não vai ter mais fome, né?
E Jesus continua falando, porque Jesus não está falando daquele pão que estava ali, que foi repartido e saciou a fome deles ali naquele momento, e no outro dia acorda com fome também. Jesus também não estava falando do maná que desceu do céu lá no deserto, que saciava a fome, mas que no outro dia precisava outro maná descer. Jesus estava falando de algo eterno. Aí ele, no 35, versículo 35, ele diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou. Aí vem as 7 declarações nesse evangelho, né? O eu sou, 7 eu sou de Deus aqui. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando de uma outra fome e de uma outra sede, não aquela que os discípulos estavam questionando. Ele está falando de uma fome e que ele sacia eternamente, e ele está falando de uma sede que ele sacia eternamente. Então, eu botei aqui dentro de um quadradinho assim vermelho, eu botei assim: Jesus não veio dar nada, não veio dar nada. Ele veio ser o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Ele veio ser para a gente a salvação. Ele veio ser para nós a cura. Ele veio ser para nós o alimento de tudo. Ele veio ser tudo para nós. Porque ele se apresentou assim: eu sou o pão da vida. Né? Lá no deserto, Moisés deu o maná, mas quem deu, que mandou, não foi Moisés. Quem vos deu esse pão do céu foi o meu Pai. Eu sou esse pão do céu. Estou aqui para alimentar. Aí, eu sou, quer dizer, do hebraico, no hebraico é Iavé. Iavé, eu sou. E Jesus se apresenta a esses discípulos. Eu sou. Eu sou o que você precisa. É, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Como é que é? E nada me faltará. Esse e nada me faltará, a tradução lá do Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Iavé, e de nada eu terei falta. Deus está falando ali, Deus em Jesus está falando assim para eles assim: eu sou o que vocês necessitam que eu seja, eu sou. Então Jesus está falando algo tremendo para aqueles discípulos. E aí murmuravam, pois, deles os judeus, porque ele dissera assim: eu sou o pão que desceu do céu. Como assim? Jesus faz uma afirmação dessa. Aí, no 42, a gente entende o que está passando na cabeça deles, né? Que ele fala assim: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, eu desci do céu? Eles estavam ali no natural, né? Eles não estavam entendendo a verdade espiritual que estava ali. E, queridos, fica muito difícil você ser profeta no meio do teu povo, você falar de coisas espirituais para quem te viu crescer. Gozado que, às vezes, você pode achar assim, meu Deus, eu fico falando lá para o meu irmão, para minha mãe, para meu cunhado, meu primo, e eles não entendem de verdades espirituais. Jesus aqui também, assim, né? Teve essa dificuldade com os que o conheciam, né? Falava assim, ué, a gente não conhece, não sabe quem é o pai e a mãe dele? Como é que ele está falando? Que ele desceu do céu. A gente viu esse menino crescer aqui,
Aí o 43, Jesus fala assim: não murmureis entre vós, entre vós. Ninguém pode vir a mim, ninguém chega até Jesus se o Pai que enviou não o trouxer, uma verdade espiritual. Ou seja, a gente só chega até Jesus se o Pai encaminhar, né? E aí Jesus se apresenta assim, adiante, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os dois têm a mesma missão, né? Um leva ao outro, né? Interessante isso, né? Por isso que ele fala que eu e meu Pai somos um. E aí, uma coisa que ele fala aqui, ó, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, aquele que vai até o Pai através de Jesus tem uma promessa aqui nesse versículo 44 para nós. E eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, a primeira morte até pode vir, mas a segunda morte, que a Bíblia fala em duas mortes, né? A segunda morte, que é a eterna, aquele que vai até Jesus, até Deus, esse não passará pela segunda morte. Há uma promessa aqui nesse versículo 44, Jesus fala: e eu ressuscitarei no último dia. Por isso que nós, quando vamos enterrar o querido, na despedida final, muitas vezes a gente pode ouvir assim: mas eu vou encontrar com ele um dia. Uma segurança, né, que dá no coração. Não foi para sempre, porque no último dia Jesus falou que vai ressuscitar. Então, há um encontro prometido para nós, entre nós e os nossos queridos que partiram, né, de serem ressuscitados por Jesus no último dia. Por isso, essa é a nossa esperança. É o que consola o nosso coração. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Eu acho isso tremendo, né? A gente está ouvindo, às vezes, uma grande pregação e o Espírito de Deus vai falando, enquanto estamos ouvindo, vai falando algo, vai nos fazendo lembrar de uma outra passagem, ou traz à nossa memória algo relacionado com aquilo que está sendo pregado, e o Espírito Santo confirma no nosso coração, e é essa palavra aí que explica o que está acontecendo, que seremos todos ensinados por Deus. Por isso que quando começo qualquer ensino, qualquer estudo, eu falo: Senhor, que o teu Espírito ministre ao nosso espírito, que o teu Espírito nos ensine, porque isso está na palavra de Deus. Eu não posso achar que eu estou dando um estudo da palavra de Deus e achar que esse estudo vai acabar aqui, que ele vai ficar contido aqui, nesse tempo aqui. Não, nós pertencemos a Deus. Deus vai completando o estudo em nós, ele vai falando de maneira particular com cada um. E essa é o que diz a palavra, nisso eu creio, e nisso eu falo com Deus: Senhor, me ensina, porque todos os que estão em Cristo, eles serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É fácil chegar a Jesus daquele que aprende de Deus. Fica tranquilo. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto, ele está falando dele, ele veio de Deus, ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna.
Então, a gente vai lembrar que o objetivo do João, nesse evangelho, é provar que Jesus é Deus, que ele é o Verbo vivo que desceu do céu para estar aqui conosco. O evangelho de João todo, se a gente fosse resumir, é esse: é crer em Jesus para ser salvo, porque Jesus é Deus. Então, Jesus está afirmando isso aqui no versículo 47, falando: quem crê em mim tem a vida eterna. Aí ele volta a falar outra vez, ele fala 3 vezes, mais um pouquinho, acho que é 7 vezes também. Eu sou o pão da vida. Ele se apresenta. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu. Vou ler. Para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha carne. O que ele estava falando aqui? Da crucificação. Ele se doaria, né, para ser o pão vivo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Como pode? O que ele está falando? A gente não está entendendo. Como é que pode? É gozado quando Jesus está falando de coisas espirituais, para quem não nasceu de novo, não entende. Como é que pode? Nicodemos, como é que pode eu ter que nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Como é que pode a samaritana eu beber dessa água aqui, nunca mais eu vou ter sede? E esses aqui, eu comer desse pão, nunca mais eu vou ter fome, né? Então, aí Jesus fala: aquele que come da minha carne tem um pacto comigo. Aí eu botei aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito desse comer desse pão. Para João, crer é confiar em Jesus. Confiar em Jesus. Então, aquele que crê no sacrifício de Jesus ele tem parte na carne de Jesus e no sangue de Jesus. Na Igreja Católica, a gente chama de Eucaristia, né? O vinho, né, simbolizando o sangue de Jesus, e a hóstia sagrada simbolizando o corpo de Jesus, né? E a palavra de Deus fala que Jesus, ele entrega a carne dele, e quem não comer dessa carne não tem parte com ele. Quem não beber desse vinho, desse sangue que ele derrama lá na cruz, não tem parte com ele. O que ele está querendo dizer? Aquele que aceita aquele sacrifício que ele estaria fazendo mais adiante, esse tem parte com ele. Agora, quem não aceita, não tem parte com ele. Então, você vai precisar beber do sangue, vai precisar comer da carne para ter parte com ele. Então, crer no sentido hebraico, assim, de confiar, é se jogar, é o mesmo de se jogar. Eu estava ouvindo hoje o Douglas Gonçalves, e ele estava falando que o filho dele, Davi, ele fala assim: filho, você confia, você crê que você se jogando daí dessa altura, o papai aqui segura você? Aí ele: eu creio. Então se joga. Ah, não, pai, eu tenho medo. Aí ele fala assim: isso é não confiar, né? E crer, no sentido que o João está falando aqui, é crer de confiar. Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo solução, mas eu confio
que Deus está sabendo de tudo, eu estou entregue a Ele está cuidando de tudo, eu confio. Ah, não, mas ali você vai perder muita coisa indo por esse caminho. Não, mas eu confio que Deus é comigo, eu estou cumprindo o que diz a palavra, Ele é comigo, eu confio nele. Então, crer é se jogar, sem amarra. Aí eu botei, o que comer? O que vai comer? Como comer esse pão? Confiando. Agora, o que comer? O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz. É isso que eu tenho que comer. É isso que eu tenho que crer. É isso que eu tenho que confiar e me jogar. Eu botei aqui do Evangelho, eu vou virar a página um pouquinho ali. Toda nossa confiança e satisfação está na cruz de Cristo. Vamos ali para esses versículos aí, 53 e 54. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus está falando assim, ó, para ter parte comigo, para fazer parte dessa promessa, há necessidade que você beba do meu sangue e coma da minha carne. Jesus não estava falando da pessoa chegar ali, morder a carne, beber, não. Ele estava falando do ato que ele iria fazer naquela cruz, e eu creio, eu me lanço, eu me jogo, eu vejo que aquilo ali, ele estava pensando em mim quando ele fez aquilo. Isso é participar da morte de Jesus. É beber o sangue que ele verteu ali, é comer a carne dele que foi rasgada ali na cruz. Isso é ter parte com ele. E quem assim o faz, a promessa está aí novamente no versículo 54. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, eu peguei aqui, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Todo aquele, que é a ceia, né? E eu botei aqui do lado uma figura, né? Peguei da internet um pastor pregando sobre o mais duro discurso de Jesus, que esse discurso que Jesus faz é um discurso assim que os discípulos falam assim, é doido, não dá não para seguir esse moço, não, vou embora, vou pegar minha mochilinha e estou indo embora. É considerado esse discurso que Jesus está fazendo ali para os discípulos, de comer a minha carne, de beber o meu sangue, eu sou aquele pão vivo que desceu do céu. Os discípulos estão ouvindo essa conversa que Jesus está falando e eles estão assim, entre eles, falando assim, gente, o que é isso? Né? Que é isso? E aí ele continuou falando, quem bebe, quem come a minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Jesus está fazendo ali um pacto, uma aliança. Assim como ele que veio do Pai e o Pai vive nele, aquele que se alimentar de Jesus, também com ele viverá. A promessa que ele está falando. Aí o versículo 58 diz assim: esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Morreram. Quem comeu do maná no deserto, morreu. Quem comer esse pão, que esse pão que ele está falando? Ele.
o sacrifício que ele vai fazer na cruz. Quem comer esse pão viverá eternamente. Ele insiste falando de verdades espirituais. 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Duro, discurso duro, que palavra dura, né? Aí ele dá vida eterna, salvação, ele dá satisfação. Aí vem uma pergunta que serve para a gente, para aqueles a quem a gente tem falado de Jesus, né? Por que muitos escolhem não comê-lo, né? Porque em Jesus há a promessa de vida eterna, de salvação, de satisfação. Agora, por que muitos escolhem não comer, não participar, né, disso que Jesus se apresenta para nós? Eu botei aqui dois motivos para a gente pensar a respeito, né? Um é a familiaridade que gera incredulidade. Jesus ali, crescendo ali em Nazaré, né? As pessoas o conheciam, sabiam quem era o pai, sabia quem era a mãe, quem eram os irmãos dele, falavam assim, esse aí não pode estar falando, não, dessas coisas eternas, não. Ele estava aqui no nosso meio, né? E às vezes, quando a gente vai falar, né, para aqueles que de família, há uma incredulidade também, gera uma incredulidade. Quem é esse que está falando? Ontem estava ali fazendo um tanto de besteira. Conheço esse aí, conheço a vida dele, pregressa, que isso? Então, a familiaridade gera incredulidade, mas eu botei assim também, a intimidade gera fé, né? Às vezes, querido, o fato de conhecer não quer dizer muita coisa. O negócio é ser conhecido. Eu estava pensando em fã-clube, né? Em fã-clube. Às vezes, lá o fã, ele participa da vida do artista dele, ele sabe todos os detalhes. Tem uns até que respondem assim, provas assim na televisão, assim. Eu lembro que antigamente tinha uns programas, perguntava assim: quando foi que nasceu? Quando foi que casou? E o fã sabia tudo, todos os detalhes. Mas não é íntimo. Conhecer não quer dizer que é íntimo. Íntimo é o que entra lá na casa desse artista, que deita na cama dele, que conhece, chama ele pelo apelidinho ali, é conhecido, o artista, inclusive, ou pelo nome que muito usa. O pseudônimo, né? Ele sabe, assim, ele é conhecido. Então, contra a familiaridade que gera incredulidade, tem a intimidade que gera fé. Então, relacionar-se com Deus promove intimidade, e a intimidade ela joga para fora a incredulidade. O outro fato aí que eu coloquei, que por que as pessoas não querem comer e beber de Jesus, né? Aí eu botei assim, porque é indigesto. Jesus é indigesto, querido. Ah, tem o Jesus paz e amor? Tem, né? Assim, nossa, vem que eu te perdoo, vem que eu te faço isso, vem. Mas quem quer comer tem que comer como um todo. E às vezes tem partes da palavra de Deus que são indigestas. Ele não fala o que queremos ouvir, ele fala o que precisa ser dito. Tem muitas vezes que eu falava assim, Senhor, por que o Senhor botou essa partezinha aqui na Bíblia? O Senhor devia ter tirado, isso aqui dá tanta confusão. Aí ele fala assim, tem que me comer como um todo, Gil. É um todo.
Você não pode comer partes. Então, tem partes que são realmente indigestas. E que as pessoas, quando a gente está falando, falam assim, isso eu não quero, isso eu não gosto, né? E aí rejeita. O que mais serve de exemplo é o perdão. Perdão pleno. A gente quer perdoar do nosso jeito. Ó, você vai ficar longe de mim, está perdoado. Mas se for do meu lado, ó, que você demora, eu me vingo. Difícil, né? A palavra de Deus fala que tem que perdoar 70 vezes 7 ao dia. A gente fala assim, que é isso? Para quê? Uma vez só, basta. E já perdoei lá atrás, a pessoa está repetindo novamente tudo. E a palavra de Deus fala. E a humildade? Você tem que se humilhar. Que coisa difícil se humilhar quando você está tudo certinho, fazendo as coisas de coração, e Deus vem com a palavra assim, tem que se humilhar. Tem umas partes de Deus que são indigestas. Difícil botar em prática. Difíceis de botar. E tem outra, não é para o bem de Deus, é simplesmente de você para você mesmo. A gente melhora como pessoa quando a gente come essas partes dele toda integral, né? Então, às vezes, querido, você foi criado à semelhança e você tem tudo isso que ele pede para você botar em prática dentro. E às vezes, assim, essa parte aí, as pessoas falam assim, esse Deus aí eu não quero não, eu quero mais viver conforme eu penso e vou, né? Porque não dá não isso aí. Então, os discípulos, ao ouvirem isso, eles falaram assim, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eles logo falaram, dá não, é muito duro isso, muito duro, né? E aí Jesus continua falando, Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Né? Ele sabendo do que estava acontecendo, ele falou assim, isso aí está escandalizando vocês? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, Jesus já está falando assim, vocês estão escandalizados com esse discurso aí, que tem que beber do meu sangue, comer da minha carne? E o que será de vocês quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? Aí ele continua a falar, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, ele está falando ali para os discípulos. Vocês estão escandalizados? Tem muito mais coisa ainda. Aí ele fala assim, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Voltou a falar, olha, se o Pai não der um toque, um empurrão ali, ninguém pode vir a mim. Então, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu fico pensando se fosse esse discurso na igreja, né? Assim, vai fazer um discurso duro, e aí muitos vão saindo, aí a gente, como líder na igreja, como é que a gente faz? Hein? A gente deixa embora ou chama? Não, vem cá que eu vou amaciar um pouquinho aqui, vocês não podem ir embora, não? Eu vou mudar aqui o discurso, vamos fazer um negócio mais brando para todo mundo ficar, para ninguém ir embora.
né? O que a gente vai fazer? Está muita gente saindo da igreja, e Jesus vê aquele povo a abandonar, ir embora e já não andar com ele. Eu fico imaginando o coração de Jesus olhando assim, aquele povo se afastando, né? E aí vem uma das coisas mais lindas assim que eu acho assim, né, nesse evangelho, nesse capítulo aí. Então perguntou Jesus aos 12, ou seja, aquela quantidade de gente, hein? Estava ali, foi o povo todo embora, ele vira para os 12 e faz assim: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Né? Tipo assim, vocês E estão vocês, por aqui, que que não no... foram? por que não foi? Né? O que vocês estão fazendo aqui ainda? E aí, no versículo 68, tem essa palavra que eu acho linda aí, e que já traduz algumas atitudes minhas também, que eu já falei com Deus, isso aí também que Pedro falou. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu acho lindo aí, eu boto assim na minha outra Bíblia: Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Né? Para onde a gente vai, Senhor? Tá certo, o discurso é duro, realmente, mas para onde a gente vai? Depois que a gente conheceu o Senhor, sabe quem tu és, adianta ir para um lugar onde tem um discurso mais brando? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, o outro pode ter até palavra branda, mas não tem vida eterna. Só Deus. Então, Senhor, para onde iremos? Aí ele continua: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Estamos confiando em ti. É, é Nós verdade. vamos permanecer porque confiamos em ti. Confiamos em ti. E a gente sabe, a gente tem conhecido que tu és o Santo de Deus. Não temos outro lugar para ir, não, Senhor. Por isso que a gente não foi com os outros. Aí, versículo 70, Jesus fala para eles, né? Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Quer dizer, mesmo os que ficaram, os que não saíram, ficou ainda um no meio que era o traidor, o traidor, o ladrão, né? Contar quantos dedos ele tem, né? Mas não só, né? Reflexão, eu botei aqui para a gente pensar. Sem Jesus, para onde ir? Sem Jesus, o que tem? Qual lugar, qual opção que temos para ir que não seja Jesus? Tem algum canto depois que conhece? Eu posso até, em algum momento, me afastar, deixar por fraqueza, por alguma coisa, mas eu não tenho outro lugar para ir. O lugar é Jesus. Não tenho outra opção. Por isso a reflexão que fica aqui. Teria um outro lugar? Ontem eu estava lá conversando a respeito lá do pão, né? E rendeu, sabe? Foram só 16 versículos e rendeu 1 hora lá. E eu conversando com a sala e perguntando, falando com eles assim, quando a gente se magoa, quando a gente é ferido, quando o pastor não dá atenção, não visita a gente na hora necessária, uma das coisas mais comuns de se ver na igreja, e é um defeito que a igreja tem, é se afastar.
começa até muda de lugar, né? Às vezes senta ali na frente ou no meio, passa a sentar lá no final, né, da igreja, e de lá sai. E se afasta, magoado, triste, revoltado. Às vezes é algum irmão da igreja que pisou no calo dele, às vezes é o pastor que não correspondeu a algo que ele esperava. E eu falo assim, meu Deus, e Deus, a gente vai, acaba, se afasta de Deus também. Nessa saída aí, acaba que a gente fecha o nosso coração para Deus, deixa de ler a palavra, deixa de conversar com Deus em oração. É como se Deus tivesse sido o responsável pelo acontecimento. É Deus que leva, né, o troco. E eu falei assim, para onde a gente vai? Né? Pedro falou assim, Senhor, não tem lugar para ir. Eu não tenho outro lugar para estar. É duro o discurso que o senhor falou, mas eu não tenho. Depois que eu te conheci, que eu soube que você é Deus, não tenho outro lugar para ir, não. Não tem outra opção de vida, né? Então, fica isso aí. Há um outro lugar, sabe? Às vezes eu fico, essa semana passada, eu acho que eu mandei até um vídeo para a Marta, assim, alguma coisa, uma menina numa live, assim, da esquerda, falando a respeito dela já ter ido, pertencido a uma igreja, não sei o quê, e ela ensinando, mas depois ela falou que largou aquilo ali e se embrenhou para um outro caminho, e ela instruindo como se deve fazer para você atrapalhar a vida da igreja, sabe? Você entra lá na igreja, se oferece para dar aula na escola bíblica, lá para as crianças, que geralmente as crianças ninguém quer ficar, aí você começa a lançar a palavra de Deus, mas colocando dúvida, para gerar dúvida no coração das crianças. E eu fiquei pensando a respeito dessa menina, claro, tem tudo envolvido, né? A gente sabe, demônio, né? Que só na mente demoníaca para ter isso. E fora isso, eu fiquei pensando na menina, nessa menina mesmo, como pessoa, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa menina passou pela igreja, sabe? Ficou lá, aprendeu, participou e resolveu largar. Eu pensei, essa menina não conheceu Deus, não. Mas... Sabe? Ela não teve esse contato com Deus. Ela pode ter tido aquela familiaridade, mas não a intimidade. Porque se você ficar íntimo de Deus, conhece Deus verdadeiramente, a resposta é essa que Pedro falou para Jesus: Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Quem verdadeiramente conhece, eu posso até mudar de igreja, querido, tá ali, me reunindo ali, né? Como já fui de outras igrejas, né? Eu posso estar, mas largar o meu Deus, não, porque eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu pela minha vida. Então, largar isso, não. As pessoas decepcionam, sabe? As pessoas decepcionam. A gente, às vezes, fica esperando grandes coisas das pessoas, achando que elas são super, 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 né? Aí a gente pega um dia que está tudo mal assim, né? Aí vai, dá um pontapé na gente, dá uma cotovelada, tira o ar da gente, tudo. As pessoas decepcionam. Você decepciona, você erra. Se fosse dado aqui, abrir microfone, abre o microfone para falar aí quantas vezes você errou, dá um exemplo aí, ia sair todo mundo falando, porque todos nós erramos, né? E as pessoas lá na igreja é feito de pessoas, né? Não tem, né? Não é fantoche, não é que é o robô, é pessoa, a pessoa erra, a pessoa machuca, a pessoa frustra, mas
eu fico pensando no relacionamento com Deus, que é o mais importante, sabe? A resposta de quem conhece a Deus tem que ser essa do Pedro, não tem outra resposta, sabe? E eu orei por aquela menina lá, a menina da live, assim, falando, Senhor, dá uma oportunidade a essa menina te conhecer verdadeiramente, porque o dia que ela te conhecer verdadeiramente, ela nunca vai deixar, porque não vai ter outro lugar. Os que conhecem verdadeiramente não conseguem fugir de Deus e ir para outro canto. E eu não estou falando de igreja, assim, com aquela placa ali na frente, eu estou falando fugir de Deus, não consegue. Então, o pensamento, assim, para a gente refletir durante essa semana, sabe, é a respeito disso, de Jesus, né? Jesus ser o nosso Deus, Jesus tá cuidando, a gente está conhecendo, está buscando intimidade, mas tem outro lugar para ir? Por que eu estou falando isso, tem um lugar para ir? Porque, às vezes, o discurso de Deus é duro. Às vezes, Deus fala não para a gente. Às vezes, a gente quer tanto que ele fale sim, mas ele fala não. Quantas orações que eu ouvi Deus falar assim, não, Gil, não. Mas é para comer da carne, é para beber do sangue, é tudo, sabe? E Pedro, ouvindo todo esse discurso duro, outros deixaram, mas Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não tem outro lugar para ir, não, querido. Quando a gente conhece, não tem outro lugar para a gente estar, senão na presença do nosso Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar? Amém. Vamos então orar, e aí eu paro aqui a gravação. Senhor Deus, palavras duras, Pai. Às vezes eu fico pensando, Senhor, a tua palavra, Senhor, que a gente fala, que está contida ali na Bíblia Sagrada, tem muitas palavras que são duras. Tem muitos discursos, Senhor Deus, que são difíceis de engolir, difíceis de praticar. Mas, Senhor, nós queremos falar contigo que nós amamos a sua palavra, no todo, não em partes, mas amamos a sua palavra. Senhor, porque o Senhor não é um Deus que fica aí para fazer as nossas vontades. O Senhor é o Deus que é Deus de princípio, um Deus que não muda, e um Deus que nos ama, um Deus que a essência é amor. Então, mesmo quando o Senhor fala não, Senhor Deus, esse não é baseado em conhecimento e em amor, em cuidado. Então, Senhor, nós amamos a sua palavra, mesmo que às vezes seja difícil de engolir. E nós fazemos uma declaração aqui pública, Senhor, que nós não queremos, não temos outro lugar para ir a não ser estarmos contigo. Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração, Senhor Deus, essa certeza, esse credo de termos a Ti como nosso Deus, e com isso alcançamos a vida eterna prometida em Jesus, aqui na palavra que lemos hoje, Senhor, e nós a tomamos para nós, porque nós aceitamos esse discurso duro, Senhor Deus, para as nossas vidas. Nós aceitamos que a carne de Jesus e o sangue de Jesus vertido ali na cruz foi pela nossa vida. Ele fez isso em sacrifício vivo para nós aceitarmos e termos vida eterna. Senhor Deus, que essa verdade chegue aos corações da nossa parentela. Temos colocado, Senhor Deus, principalmente, eu sei que a gente ora por irmãos, que temos falado, tudo, mas temos colocado como propósito a nossa parentela, que
talvez ouça esse discurso em parte, mas não tenha aceitado esse discurso como um todo. Mas nós temos colocado diante de ti, que tu possas, Senhor Deus, assim como Jesus falou, ninguém vem a ele se não for concedido pelo Pai. Então, nós vamos a ti, Senhor Deus. Que o Senhor conceda, Senhor Deus, essas vidas de conhecerem a Jesus, do jeito que Ele é, em amor, Senhor Deus, em graça, em misericórdia, e que eles tenham vida eterna. Esse é o alvo da nossa oração, vida eterna para a nossa parentela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa nação, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, nesse momento que estamos vivendo, com a eleição, Senhor Deus, sendo agora tão perto, Senhor. Nós colocamos essa eleição diante de Ti, a nossa nação. Eu te louvo, Senhor, porque temos orado para as máscaras caírem e temos visto, Senhor, tanta coisa acontecendo, tanta coisa vindo à tona, e te louvamos. Eu quero te louvar por uma nação que essa semana, Senhor Deus, elegeu uma primeira-ministra na Itália, que é uma ministra que tem colocado Deus, família, Senhor Deus, como pontos principais. E ela está rejeitando o comunismo naquela nação, como líder eleita. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque por aí afora tem se descoberto, Senhor Deus, que o comunismo não faz bem para o povo, faz bem para os dirigentes só, né? Então, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse ar, Senhor Deus, fresco sobre o mundo, e queremos colocar a nossa nação diante de ti, que tu tenhas misericórdia. Misericórdia é o que nós falamos. Senhor, com tantos vídeos, com tantas histórias que a gente tem sabido nesse tempo, nós pedimos a tua misericórdia sobre a nossa nação. Tua misericórdia sobre as crianças da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam preservadas, ó Pai, do mal, de todo mal, que elas possam crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, em liberdade, Senhor, para brincar, para aprender, Senhor, em nome de Jesus. Cuide das nossas crianças, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida, a vida de cada um aqui, daquele que vai escutar mais tarde também, Senhor Deus, esteja no controle de cada vida, cuidando de cada um, Senhor. Eu coloco também, Pai, a cirurgia que eu farei amanhã, na parte da tarde, que tu estejas no controle ali, tudo, da equipe médica, de tudo que vai acontecer, no controle do meu emocional também, Senhor, e que tudo corra bem, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos como nosso Deus. Louvamos a ti pela tua palavra, Senhor, inteira, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.